Os embaixadores de Cristo têm importante e solene obra a realizar, a qual alguns assumem demasiado levemente. Ao mesmo tempo que Cristo é oficialmente no santuário celeste e também, por intermédio dos seus delegados, o líder da sua igreja na terra, fala ao povo mediante homens e por meio deles, leva avante a obra da mesma maneira que os fazia nos dias de sua humilhação, quando andava em pessoa aqui no mundo. Esse aqui foi um dos textos ao qual eu vi na semana que nós estávamos tendo uma espécie de concílio de teologanos. E eu não sabia, mas essa semana seria uma semana completamente diferente na minha vida. Foram apenas 2 dias, mas foram dias muito especiais. Ali eu pude aprender como ser um pastor melhor daqui a 4 anos. Foi incrível. Esse aqui foi só alguns textos, pessoal. Caso vocês queiram, eu faço um vídeo mostrando para vocês mais sobre isso. Mas o que eu queria tirar de lição, e que foi para mim essa lição, eu vejo que ainda tenho muito que melhorar para ser um futuro pastor. E galera, eu não sei como me expressar, mas às vezes eu me sinto tão pequeno, sabe? Eu só tenho 18 anos e tem rapazes na nossa sala que tipo já tem uma certa experiência, entendeu? Você percebe ali, e aí você fica olhando pra tudo isso e fala, meu Deus, dá medo, entendeu? Sabe? Não é a preocupação de essa atividade, não, mas é saber que você é tão pequeno e que você depende inteiramente dele. Você depende de Deus. Eu sinto que eu dependo de Deus todos os dias que eu me levanto. Ao meditar, eu preciso dele. Porque senão, como que um jovem, vai conseguir lidar com esses desafios, com essas metas? Às vezes não dá. E aí você olha para outros que têm uma idade semelhante à minha e que seguem ali, você vê que está tendo aquilo e você aqui, com os livros, com as provas, você fica olhando e pensando, o caminho vai ser muito puxado. Mas hoje, a gente estava na sala de aula e a gente já viu uns barulhos assim, de alegria e tudo mais. A gente ficou tipo assim, ué, o que está acontecendo aqui? E nada mais era do que os teologandos da 4ª turma, do 4º ano, comemorando, né? Porque já na metade do ano eles já vão estar se formando para serem pastores. E aí eu entendi. Eu dava pra ver, assim, só pelo tom de voz dele, a alegria que estavam tendo ali, né? A gente pensar que há 4 anos atrás, aqueles mesmos rapazes, eles estavam no mesmo lugar que eu estava. Talvez passando por dificuldades que só Deus entende o que eles deviam estar passando, mas eles conseguiram. Eles superaram. Pra falar a verdade, sou muito grato a Deus. Grato a Deus, pessoal, por conta que alguns dos meus colegas, eu não faço, às vezes, nem 1% do que eles fazem. Enquanto eu tô aqui gravando, tem alguns colegas meus que estão na jardinagem, outros que estão consertando o ar-condicionado aqui no internato, outros que estão sendo monitores. E eu vejo o esforço deles. E é um esforço muito grande que alguns fazem. Alguns chegam cansados, fatigados, mas estão ali. E aí eu olho pra isso pra mim, que eu não preciso fazer isso, pelo fato de ser um filho de pastor, e sendo um filho de pastor a gente tem alguma ajuda. E eu olho pra eles e falo, cara, se eles conseguem, por que eu não vou conseguir? Sendo que eles às vezes se esforçam muito mais do que eu para poder receber alguns conteúdos, por que eu não posso fazer isso? E aí eu olho pra volta e falo, pai, eu consigo. Eu sei que contigo eu irei conseguir. Por conta que se eles conseguem, pessoal, os meus colegas de sala, eles são pessoas incríveis. Incríveis, fora do comum. Cada um deles com sua história, com seus ensinamentos e acima de tudo, principalmente alguns deles, né, que são os meus mais próximos atualmente, que é o Carlos, o Thalisson, o Gabriel e esses 3 aqui, e o Raul. Esses 4 eles me ensinam uma lição muito importante, que se Deus me chamou, Ele vai me proteger, Ele vai me guardar e Ele vai me manter. Mas para que isso ocorra, eu tenho que dar o pontapé inicial. Esses 4 rapazes,
Eles se esforçam muito, galera. E é incrível ver que mesmo ali cansados, os olhos deles brilham quando eles estão acompanhando a aula. E eu tenho muito orgulho de poder chamar eles de amigos. E de saber que no futuro muito próximo eles serão pastores incríveis. Pastores assim fora de série. E que com certeza vão estar levando a mensagem de Deus para todas as pessoas. E para finalizar esse vídeo, tem uma passagem que muitas pessoas conhecem, mas que para mim ela está sendo um norte nesse meu período que eu estou aqui. Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu entendo que se eu estiver alinhado aos planos de Deus, Ele diz para mim: filho, seja forte e corajoso, porque se você confiar em mim, as minhas promessas se cumprirão na sua vida. Então que hoje você possa entender isso, que as promessas de Deus elas podem se cumprir na sua vida, mas que para isso você precisa dar esse passo.